doutora Patrícia Cardoso é assistente social e trabalha desde há 5 anos no Núcleo de Apoio à Vítima. O que é o Núcleo de Apoio à Vítima? É uma instituição que trabalha junto aos órgãos de polícia criminal, onde é possível as pessoas, quer mulheres, quer homens, vítimas de violência doméstica, irem procurar ajuda. No seu tempo, no seu momento, quando estiverem preparados e enquanto estiverem preparados. Por mim, vou fazer o que faço melhor para ficar calado, agradecendo a vossa participação nesse dia. Boa tarde a todos. Queria agradecer também à Dona Dulce pela sua presença aqui hoje. Sei que não é uma situação fácil para a Dona Dulce, por toda a situação traumática que passou. É uma senhora muito positiva, apesar de toda a situação que passou nestes últimos 3 anos. Peço-vos que tenham em atenção algumas perguntas que poderão fazer, porque foi uma situação que foi vivida novamente há cerca de 1 mês. Portanto, a Dona Dulce já se sensibilizou aqui algumas vezes com o discurso do professor Hugo. Tenham em atenção como é que vão colocar as questões. Ela está disponível para responder a qualquer tipo de perguntas, mas tenham em atenção a forma como as vão colocar. Eu vou falar muito rapidamente e só em termos gerais de como é que começam as situações de violência doméstica e como é que nós poderemos conseguir identificá-las, porque, tal como o professor Hugo disse, acho que temos um testemunho real de uma situação de violência doméstica, portanto, é a pessoa que vai explicar melhor o que é violência doméstica e como se sai de uma situação de violência doméstica, é sem dúvida nenhuma a Dona Dulce. Portanto, vou começar por explicar, em termos legais, o que é o crime de violência doméstica. O artigo 152 do Código Penal diz que é de quem modo reiterado ou não infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade ou ofensas sexuais. A linha A diz que é ao cônjuge ou ex-cônjuge. A linha B diz que é pessoa do outro ou do mesmo sexo com quem a gente mantém ou tem mantido uma relação análoga à dos cônjuges. A linha C diz que é progenitor descendente comum em 1º grau. A linha D diz a pessoa particularmente indefesa em razão da idade, da deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite. Aqui na linha D, normalmente é onde se integra a violência contra os idosos. A violência doméstica é exercida de múltiplas formas e tende a aumentar em frequência, intensidade e gravidade dos atos perpetuados. É caracterizada por violência física, sexual, verbal, psicológica, económica. Tem um ciclo que depois podem pedir à Dona Dulce que vos expliquem como é que este ciclo funciona, mas o ciclo tem 3 fases. A primeira fase é o aumento de tensão entre o casal, quando acontece alguma coisa entre o casal que não consegue ser resolvido, até que passa à segunda fase, que é chamada a explosão. A explosão, por norma, temos a falar em agressão física, mas também é ela a verbal e a psicológica. E depois temos a fase da lua de mel, que é o pedir desculpas, nunca mais vai voltar a acontecer, é os convites para jantar, o oferecer flores. A fase da lua de mel tem tendência a desaparecer num casal onde está a viver situações de violência doméstica. Indícios de violência: temos os físicos, os psicológicos, sexuais, económicos. Os físicos, como é que podemos ver? Através de cortes, feridas no corpo, notas negras, queimaduras, membros partidos ou acidentados, diminuição da capacidade cognitiva e física. Os psicológicos, comportamentos anormais, deixa de comunicar, conversar como antes, sinais de depressão, choro facilmente, nervosismo, ansiedade, não responde a questões ou dá explicações questionáveis sobre o seu estado ou algo que lhe tenha acontecido. Os indícios sexuais, notas negras na zona do peito, infecções genitais, o aparecimento inexplicado de roupa enxaguada e ou rasgada, nomeadamente a roupa interior. Os indícios económicos: levantamento de dinheiro estranhos, inexplicáveis, desaparecimento inexplicado de bens valiosos, gastos inapropriados de rendimentos da vítima,
alterações de nomes nas contas bancárias. Nós tínhamos um agressor, que tanto o agressor como a vítima eram professores, e esta vítima só tinha autorização para fazer um levantamento de 10 euros por mês, que era para o almoço. Quando ela levantava 20, porque o multibanco não dava os 10, porque só tinha notas de 20, ela chegava à casa, já o senhor estava com o talão no multibanco, sentado no sofá, para ela explicar o porquê dos 20 e não dos 10. Portanto, ela não tinha, ela nunca teve uma conta em nome dela, ela teve sempre a conta em nome do casal. E era controlada através dos talões, através da internet. Porquê é que a vítima não apresenta queixa? Porque ainda tem uma ligação afetiva com o agressor, tem medo de sofrer uma violência ainda maior. A altura da queixa, da apresentação da queixa, da denúncia, é uma altura de um risco muito grande para a vítima. Tem vergonha dos vizinhos, da família, dos amigos, tem medo de prejudicar o agressor, porque apesar de ser agressor é o pai dos filhos, e para os filhos elas entendem que o agressor nunca é mau. Temos que ter em consideração que na violência doméstica existem vítimas diretas e vítimas indiretas. As vítimas indiretas, por norma, são os filhos. Não quero que o pai vá preso, porque depois os filhos ficam tristes, sentem-se culpados e responsáveis pela violência que sofrem. A ambivalência da mulher diante das promessas de mudança do comportamento do agressor, a sensação de fracasso e culpa na escolha do parceiro, não possui condições financeiras para mudar o rumo da sua vida, a perda de identidade, autoestima, autoimagem, pressões familiares, dos amigos, valores religiosos, valores culturais. Porque permanecem na relação medo de represálias, dependência económica por causa dos filhos, a baixa autoestima, o isolamento, o amor, a pressão da família, papéis tradicionais da mulher e do homem na sociedade. Como é que nos pode chegar uma vítima de violência doméstica ao serviço? Pode-nos chegar através de todos os nossos parceiros, que são o Hospital, a GNR, o PSP, o Centro de Saúde, o Instituto Politécnico de Beja, a Segurança Social, a Moura Saúde, que é a entidade gestora do núcleo, que é a Associação de Mulheres do Conselho de Moura, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e está ali o Governo Civil, porque fazia parte dos parceiros, mas entretanto cessou funções. Por iniciativa própria, encaminhamento de qualquer um de vocês, irem lá a algum amigo expor a situação que o amigo está a passar, e tentar ajudar, tentar levar. Como se desenvolve o apoio no núcleo? O apoio no núcleo, temos que valorizar sempre a denúncia para dar força à vítima a continuar o processo ou a começar o processo da denúncia, a validar a experiência, estabelecer o controle, romper a ideia de vulnerabilidade única, prevenir a culpabilização, prevenir o evitamento e a não resolução, prevenir o isolamento, apoiar a reorganização do projeto de vida. Já ouviram falar no stalking? E o que é que sabem do stalking? Segundo o que sei pela palavra em si e do que já ouvi falar, o stalking acaba por ser a perseguir uma pessoa e perseguir não só de andar atrás dela, mas a todos os níveis, ou seja, quando ela está em casa, saber que ela está em casa, saber o que está a fazer dentro de casa, quando ela vai tomar banho, saber que vai tomar banho, se conseguir até, se for necessário, tirar fotos, ou seja, fazer uma perseguição a tudo o que aquela pessoa faz na vida. Como é que ele se já? Se quando ela persegue fisicamente, isso é um ex-namorado da prisão? Ou se é um candidato, ou se é uma paixão resolvida? Sempre a mandar mensagens, sempre a ligar, sempre atrás, e-mails, Facebook, todos os meios que ele tiver disponível vai continuar atrás. Exatamente. Minha dúvida é se no Facebook é a vítima que persegue ou é o abusador que persegue ou se é a vítima que se quer deixar perseguir. Isso é uma das Acho que se quer deixar, porque há formas mesmo no Facebook de tornar privado certas atitudes.
Porque, queremos ou não, se é meu amigo do Facebook, vai saber que eu ontem tirei uma fotografia e Eu disse o máximo. O ex-marido tem sempre acesso à conta do Facebook. Seja por quem for, não tem sempre acesso à conta. Meus caros, eu sou docente nesta casa há 14, sou docente há 16, por isso terminei o meu curso há mais de 16 anos. Confesso que há muitos professores que eu não me recordo ouvir, mas há aulas que nunca na vida vou esquecer por mais anos que passe. Tenho a sensibilidade para perceber. Ana Dulce, tenho amigos. Vou começar um bocadinho da minha vida. Casei-me, juntei-me com 17 anos. Eu pedia a vocês, namoradas, nunca valham por aqueles casamentos feitos. Foi o meu caso. E eu aí, por um casamento feito, eu namorava com um rapaz há 2 anos e meio. E aquele rapaz convidou-me e eu não quis. Depois uma colega minha fez-me aquele casamento e virou-se para mim, que é aquela coisa do tipo do rapaz agora aí se atingem uns aos outros. Fazem impressão sobre uns dos outros. Sim. E a minha colega chegou ao pé do meu ex-marido e disse: tu juntas com ela, porque eu gostava muito de mim. Nesse caso, fazia. E eu a juntar, ele veio para mim e disse: tens de juntar com ele. E eu disse que não gostava dele. E ela disse: se não te juntas com ele, eu dou fome a ti, tu dormistes com ele. Eu, como namorava outro rapaz, não quis, a mulher teve não se usava, e pensei nunca mais ter ninguém. Com a minha mentalidade de 17 anos, filha de um moirado e de uma mãe do mestre, guardada foi meu lugar. A inocência era muito. E fui. Ao fim de 15 dias, o meu ex-marido pediu a um primo uma garrafa de gasolina para pôr numa moto. Foi comprar, que é gasolina, foi comprar a gasolina depois ao outro lado e deixou a garrafa para eu entregar ao primo. É no outro, nunca mais me lembro de gasolina. No outro dia pedi-me se eu tinha entregado a gasolina. E eu disse que não. Ninguém me esqueci. Primeira chapada ao fim de 15 dias. Casamento. Portuguei aqui, que é o nosso mal em gente trabalho. Porque depois, como a doutora Patrícia disse aí, como estava escrito, é as prendas. Então, a minha prenda era tabuletes do mercado. Trazia, batia, outro dia trazia tabuletes do mercado. E foi assim. Depois fui para um monte. Ao ir para um monte, o meu ex-marido, tudo ganhava, e eu trabalhava. Que eu comecei a trabalhar com 17 anos, guardando portas. E ele chegava, montava-se na moto e disse: olha, vou buscar o ordenado. Quando chegava a casa já nem ordenado havia, porque eu tinha papa toda, isto era tudo. E depois eu levava-me a mim às lojas comprar o fiado para eu comer. E é sempre com a minha inocência. Cheguei lá, estive naquele monte 4 anos. Um monte de conta de portas paredeiras, do meu titi, do meu marido levava o tempo na cultura. Depois chegou o tempo, eu tive 2 anos sem ter filhos. Tive 2 anos sem ter filhos. E eu sempre me voltei lá a pedir, porque vinha das noitadas, a cama estava quem é que se tinha lá deitado. Era tudo e mais alguma coisa. E vá. Mas é isolada, não podia fugir. Eu estava isolada no monte. Fiquei grávida. De quem era a minha filha? Era? Não era dele. Era do ex-namorado que sem sair do monte. Fui passando por tudo isto. Tu sabes há quantos anos? 29. Que aguentei. Ao fim de 29 anos, mas sempre fui deixando. Voltei meia da noite eu estava, fui deixando. Só que ele ameaçava. Eu aprendi a conduzir sozinha, eu aprendi a conduzir motorizada sozinha. Não fugi.
Quando eu me agredia, eu fugia para a minha mãe. Só que tive azar, a minha mãe completamente. Era que eu me podia ajudar, aí nunca teve tudo por mim. O meu pai nunca me soube defender. E quando a gente não tem ninguém que nos defenda, é mau. E se a gente ver uma pessoa que seja mais forte que o agressor, pode ser que ainda haja uma luzinha. Mas não, eu não tive ninguém. Eu fui judiada de toda a maneira efetiva. Vocês possam imaginar. Certo? Bom. E os últimos tempos, ainda foi pior. Quando eu pensei mesmo que isto não é uma longa história de 29 anos, nem 29 dias. E durante os últimos tempos, eu construí uma casa, porque ela era senhora do dinheiro. Mas eu, quando pensei em casar a filha mais velha, que eu gostava só da riqueza, o dele, e entregou-nos, eu tinha que arranjar dinheiro para casar a filha. Eu trabalhei de noite e dia, porque depois já estava no outro mundo, tive há 24 anos a guardar ovelhas. E sabem para onde é que o meu ex-marido ia? Quando recebia algum dinheiro, ia para os botes. Misturava tudo. E era mal governada, era eu. Mas como pensou nessa altura casar a filha, pôs-se um bocado mais calma, montou dinheiro. Juntei dinheiro para montar a casa da minha filha, fazer o casamento da minha filha sem ficar de ver muito questão. Depois pensei em arranjar a minha casa, estava com 2 casas. Porque eu, como vivia numa boa monte, a casa mesmo dele, ele era igual. Era muito aciado, muito trabalhador. Mas naquilo, não, chovendo em cima estava bem e então aciado estava bom. E eu comecei a pensar em construir a casa. E como tinha juntado dinheiro, vamos construir uma casa. Construímos a casa. Ao fim de 15 dias está na minha casa. Sabem o que é que ele me disse? Montada em cima de mim, e disse: "Tu és a maior puta do mundo, é igual à puta da tua mãe", que a minha mãe estava a parte da terra. Depois, no outro dia, ao batinho da minha cama, que não tinha dormido, que eu já tinha visto dormir sentada no sofá, porque eu levava a noite inteira atrás de mim. Era de deitar-se. Se não deitava, era porque não deitava-se, estava deitada, era porque estava deitada. E no outro dia, ali com 15 dias, tinha montado a minha casa. Falei para a casa dos meus pais. Falei para a casa dos meus pais, as minhas irmãs começaram. Agora construíste a casa e tal, as coisas. Vem lá, vai para a tua casa, vai lá para o sótão. Eu tinha um sótão na casa e tem. Ele levava o meu tempo. Sabe, para esquecer e não ouvir, tinha uma portada. Os tapetes gaiolos, paninhas abertas, mesmo naquela coisa. Vocês acreditam que o homem, em 10 minutos, eu se calhar vinha 5 vezes a casa. Subia a ladeira e descia. Se eu estava no quintal, porque era alto, estava a mirar, os homens estavam lá. Eu sentia-me presa em plena liberdade, porque era perseguida completamente. Em tudo. Eu fosse a um funeral, tinha que ir atrás de mim. Eu ia ver um café, tinha que ir atrás de mim. Fui sempre perseguida pela liberdade. Sempre estive presa. Agora sou uma mulher livre. Mas com para ter a minha liberdade, sofri muito. Sofri a agressão. A agressão foi o pior que eu nunca pensei que eu tinha pegado no papel. Ele a minha salva, mas eu nunca pensei que eu não era assim. E então, começou para a minha filha, mais nova. Primeiro disse que eu matava. Depois que eu matava a mim. No outro dia vou fazer o trabalho. Telefone a minha colega a avisar que não saísse que eu estava com a arma para o lado. Porque onde eu estava tinha passado. Se fosse por um lado tinha o cemitério, ficava logo lá em casa. Se fosse por outro lado ia-me pegar no dinheiro. E se fosse por outro lado, então tinha que espreitar por outro lado. Portanto, eu era proposta de noite e dia. Que eu mesmo em casa,
dos meus pais, eu percebia na rua. E a minha solução, de agora, eu trabalho com idosos, ando numa carinha todos os dias. Eu andava com a GNR atrás de mim. A gente, qualquer coisa, não era a GNR atrás da gente. E eu não. A GNR trabalhava comigo. Atrás de mim, já para ganhar. Bem, depois aquilo piorou, eu fui embora para o Barreiro. Eu vou para o Barreiro para familiares. Foi então que quando eu fui, até então, conhecimento disto. E até que eu me vou apoiar a vítima. Eu fui para o apoio à vítima e onde depois disseram se eu queria ser acompanhada pelo apoio à vítima de pesca. E eu disse que sim. Voltei no dia 16 de outubro. No dia, foi dia 16 de outubro que eu voltei. Como fiz a ameaça, eu fui chamado para o tribunal. Como ficou impedido de se aproximar de mim, ainda fez pior. No dia 1 de novembro, encontrou-me com um bastão. O que é que fez? Ou tiras a parte do botão, mamãe. E é nessa altura, fiz-me forte para ele me ver o que é que não tinha meio dele. Disse, não. Então como é que tu queres? Que eu tire uma parte? Se tu estás ainda uma ameaçar. Isto passou. No dia 4 vou para o trabalho, mas eu todos os dias ia para um lado, para o outro. No dia 4 vou. Eu trabalhava com o mesmo patrão por desemprego que eu, que é a junta de freguesia que tem tudo ligado com a fundação. E eu chego e eu digo, há uma colega minha sempre que está naquele sítio e eu estranho a minha porta, está fechada e digo assim, então a minha filha hoje não está aqui. E ela chegou, como não estava lá, eu ao mesmo tempo vi que ela não estava e eu comecei a fiz assim para baixo. Ele pensou que eu ter sentido e fugir, pode para mim, onde prendo um braço. Prendo-me este braço, acho que é este, prendo-me um braço. Eu nunca vi bastante na mão dele. Nem gritei, tampouco falou comigo. Eu disse, só quero falar contigo. Só quero falar contigo. E ele disse, deixa-me. E ele puxou-me, mas o portão é muito alto, onde fiquei presa. O portão arranjou-me esta parte toda aqui. Tive que ceder. Ao mesmo tempo que cedi, foi quando ele me fez a agressão. Aí, eu não me lembro nada, mas ainda tenho noção de ter acordado, de ter falado, falei muito, eu acho que lá veio disparados à parte. Isso, não sei, isto faz parte da vida da gente. E é assim, é muito difícil uma pessoa tirar o trauma que tem. Porque uma pessoa quer esquecer, há filhos, há 3 filhas, há netos, e a gente está sempre tentando esconder para que o vizinho a veja, mas o meu marido era engraçado, porque eu nunca me batia na cara. Meu marido judiava comigo, toda a manhã deixava-me toda negra, mas nunca me deixou cara. Para ele, no outro dia, dar os beijinhos comigo como nada acontecesse. Depois ia comprar uma televisão, uma máquina de lavar. E foi assim durante 29 anos.